Oi, eu sou o Bruno e a gente vai fazer uma reação hoje sobre o novo trailer de Predador, o novo filme de Predador. Predador Terras Selvagens. O trailer saiu essa semana do dia 23 de julho, né, por aí. E vamos ver como é que tá essa previsão para esse novo filme. A gente teve recentemente um filme em animação, dividido como se fossem capítulos. Então é como se fossem 3 contos amarrados numa mesma história central, que termina numa conclusão lá, unindo as 3 histórias. Foi em animação, algumas pessoas não assistiram, mas eu acho que vale a pena para a mitologia do Predador, eu acho que foi bem interessante, e os contos em si são interessantes também, mas vamos ver o trailer em si do novo filme e simbora. Ok. So this is your first hunt. And you've come to the... Vou parar. Por quê? Então vamos lá. A Ellie Fanning, né, tá nesse filme. A Ellie Fanning é maravilhosa, eu gosto muito dela. Não sabia que ia ter esse lance do robô. Ela é uma robô, né? Obviamente, ela mostrou. E aqui de cara eu já queria comentar porque esse visual gerou alguns problemas e preconceitos no meio da internet, a galera, né? Babaca de sempre. Muita gente começou a criticar, primeiro porque esse Predador tem o tom de pele mais escura e tá usando uns dreads com lateral raspada e tal, aquela coisa toda. Então a gente tem literalmente uma questão racial sendo aplicada no personagem. Então muita gente diz assim, vocês não podem transformar o Predador em alguém negro. E, gente, é um alienígena que caça, pelo amor de Deus. Aí algumas iconografias estão... Enfim, vocês entenderam. Vambora. The most dangerous planet in the universe. O Predador, A Caçada, foi o filme anterior, né, em live action, que eu falei, acho que no podcast, não lembro. Ou foi num vídeo do TikTok. Mas o fato é, eu não gostei de como fizeram a personagem principal do filme do Predador da Caçada. Porque eles transformaram ela em uma personagem meio burra e meio antipática. E ela como protagonista, isso gerou muitos problemas, porque o fato dela ser protagonista já era uma questão pra galera geral a aceitar, porque nesse filme do Predador, que veio lá dos anos 80, 90, com o Arnold Schwarzenegger, né? Então, normalmente os fãs, por assim dizer, da franquia, são os fãs que... Acho que a palavra não seria outra, a não ser que seja os mais machistas possíveis, né? Que é aquela galera do músculos, monstros, vamos caçar, vamos matar. E ao longo do tempo, obviamente, se diversificou os fãs, né? Mas a base é meio que essa. E aí, quando a gente vê uma protagonista mulher, como foi no caso do anterior, já gerou alguns problemas, assim, de recepção. E eles terem feito a personagem um pouco burra e um pouco irritante, ficou pra mim um pouco fraco, deixou o filme mais fraco do que deveria. Mas não significa que é um filme ruim, é um filme bom. E aí aqui no caso a gente tem o mesmo diretor, então ele tá seguindo no universo, e de cara a gente tem então um predador indo pra sua primeira caçada, que eles têm esse lance de se provar, né? A primeira caçada, eles vão se provar, aquela coisa toda. E a gente tem uma robô, que é a Ellie Fanning, ajudando ele. E eles estão em Pandora praticamente, né? Porque é um planeta cheio de criaturas aleatórias. E Pandora eu tô zoando, porque é do Avatar. Muitas criaturas aleatórias e o planeta mais perigoso do universo. Então vamos lá. You're after a creature that can't be killed. The definitive apex predator. I could help you. Well, good luck with your journey. Here, you're not the predator.
prey. We might not be alone in this hunt. Então vamos lá, dando de novo enquanto eu converso, né? O que acontece? Já de cara a gente tem o que a gente consegue entender da história, né? Então um predador vai lá, ele vai se provar caçando em um planeta que é um planeta muito hostil, e ele sem querer acaba encontrando essa personagem que é essa androide, que tá a fim de ajudar ele, né? Que talvez seja parte da programação dela, não sei. E obviamente os predadores têm esse lance de tipo, a gente é muito orgulhoso, a gente tá fazendo... Cada um tem que se provar como um caçador merecedor. E pelo que dá a entender, esse planeta em si já está sendo potencialmente explorado, ou seja, em estágios iniciais de exploração humana. E além disso, vai ter um outro predador também nesse mesmo ambiente que pode se transformar no inimigo dele, né? Então a gente tem aí 2 inimigos potenciais, fora o próprio ambiente, que vai ser também um inimigo potencial. Eu não esperava ver, que eu achei interessante e ao mesmo tempo complexo, que é o predador falando. Porque qual é o lance? Obviamente colocaram também um androide como protagonista, porque o predador, normalmente ele não fala, ele é o protagonista silencioso, né? Então a gente tem essa androide que obviamente vai fazer às vezes dos diálogos expositivos, vai fazer às vezes do diálogo silencioso com o protagonista em si, para poder manter, obviamente, um roteiro interessante. Mas a gente tem um momento ali que ele fala, então talvez seja aquele momento, o clímax do filme, onde explode, e a gente não tinha visto muito disso até recentemente no que eu falei, né, que é a animação do Predadores, né, porque a gente nunca entendeu muito da linguagem deles, apesar deles mais grunhirem, gritarem do que qualquer coisa. De maneira geral, a ação parece ótima. Toda a mitologia do Predador, para quem não acompanha, para quem não conhece, ela é interessante, ela é bacana. A gente teve essas abordagens mais relevantes e referentes em questão de filmes mais recentes, né? Tipo, Predador desde da época ali das tribos. Nesse caso era a colonização americana, se eu não me engano. E aí a gente teve muito desenvolvimento, tanto nesse agora que eu falei, que foi da animação, né? Como algumas coisas lá nos filmes mais antigos, tipo Alien vs Predador, teve alguns elementos ali de mitologia muito interessantes que foram bacanas pra gente ver dentro da proposta do filme, do universo em si de Predador. E o que eu particularmente tô achando interessante é que ele tá indo pra ficção científica num lugar que a ficção científica é muito boa, que é você extrapolar o limite que você já conhece, no sentido de existe uma civilização humana literalmente explorando um outro planeta. Ou seja, a gente não está falando de nada próximo à era que a gente está vivendo, a gente está falando de, né, talvez anos e anos no futuro. E ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente também tem esse lado, né, meio tribal, por assim dizer, né, de se provar, de se mostrar um caçador, de usar armas específicas, apesar de ser uma mistura de medieval tecnológico, né, porque você tem um arco e flecha, mas você também tem a mira laser, por assim dizer. Então, é uma mistura interessante, a ação tá bonita, os gráficos estão bonitos, a maquiagem tá interessante, né, tipo, com certeza isso aqui na cara do personagem principal como é que se diz? Máscara, né, maquiagem, né, feita ali na hora. Obviamente deve ter o retoque em CGI. E não tá feio o filme, tá interessante o filme. Tô achando muito bonito, né, de maneira geral. E, de novo, a proposta da ficção científica de explorar esse lado da coisa. E, obviamente, vai ter a crítica da exploração humana desenfreada, né, da destruição de um ambiente natural e por aí vai. Junto com a própria parceria, né, a quebra de tradições do que seria caçar sozinho e de caçar com um androide, sendo que a androide vai ser considerada uma ajuda ou vai ser considerada mais uma arma, né? Então você tem a própria exploração da tecnologia como arma ou não. Enfim, estou extrapolando, estou pensando além, mas eu acho que como filme de ação vai funcionar, vai ser interessante, vai ser legal, e eu não tenho nada a criticar nesse momento
para esse primeiro trailer, para essa primeira proposta. E tô sim animado para ver. Mais uma vez eu quero só conferir aqui a data. Novembro, então vai ser pós-Halloween, que ele ainda vai estar naquele entremeio ali, né? Halloween, final de ano, o que significa que talvez eles apostem um pouco nisso. Eu falei em Mortal Kombat, aliás, eu não falei no vídeo do Mortal Kombat, mas eu acho que eles estão jogando Mortal Kombat para outubro para pegar o hype do Halloween, porque vai ser um filme mais gore, né? Um filme mais violento. Esse talvez não tanto, porque historicamente, infelizmente, nos últimos anos, todo filme de ficção científica fracassou nas bilheterias, fracassou como filme no quesito público, né? O público não foi assistir ficção científica. Recentemente saiu uma animação da Disney que é ficção científica, o Hélio, e não foi aceito, não teve divulgação praticamente, não teve burburinho popular, não teve aceito popular para o filme. Então, é bem complicada essa questão. E a gente torce para que esse filme dê certo porque ele está misturando mais ação do que qualquer outra coisa com ficção científica. Então vamos ver se funciona, né? Os outros filmes... Bruno, o que normalmente a gente tem? A gente tem terror com ficção científica. Tem muito filme de terror com ficção científica. A gente tem um pouco de ação, às vezes, né? E muito drama também. Recentemente saiu muito drama com ficção científica. E esse está indo pro ação, ficção científica. Vamos ver se essa linha funciona melhor. Então, é isso. Deixe sua opinião, deixe seu comentário. Diz o que você quer que eu reaja, comente a seguir. E te vejo no próximo vídeo. Um beijo. チャンネル登録お願いします。